Volta, eu resumidamente repito que o prefeito Duarte Nogueira foi convidado, justificou a ausência. Conselho Regional de Medicina Veterinária, na pessoa do seu presidente Mário Eduardo Pulga, foi convidado e se faz representar pela doutora Adriana Maria Lopes Vieira. O deputado Feliciano Filho, eu estou repetindo para nossas gravações na TV Câmara poderem não perder nada da nossa CPI, dessa audiência. O deputado Feliciano Filho está acometido de pneumonia. Aliás, a esposa dele está com diagnóstico de pneumonia e ele ainda não tem diagnóstico definitivo, mas há uma suspeita. Então ele reconsiderou e pediu uma nova data que nós estamos estudando para ter a presença dele aqui, apesar de que ele está acompanhando par e passo o que se passa na CPI, por conta de visita pessoal que fizemos à Assembleia Legislativa e também os documentos que temos encaminhado. Então, na condição de convocado para essa CPI, está aqui conosco o secretário de Meio Ambiente, que é responsável pela pasta da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, o senhor Otávio Ocano, que eu já convido para sentar-se à nossa mesa. Pedir a ajuda do vereador Paulo Modas para ajudar a direcionar o microfone aqui para o secretário. Secretário, o nosso microfone, ele pede que se fale diretamente, então o senhor acomode a posição da maneira que o senhor achar melhor. Vereador Jean, vereador Paulo Moda, gostariam de fazer uso da palavra? Vou fazer uso. Agradeço ao vereador pelo convite de estar participando dessa CPI tão importante para Ribeirão Preto. É sempre bom que a gente esteja acompanhando mesmo a Câmara, acompanhando todo esse trabalho, tá, do mundo animal, porque quem vai proteger o animal hoje é a sociedade, é o ser humano que tem que proteger o animal hoje, porque várias pessoas têm maldade. Então, essa CPI está bem representada pelo presidente da CPI, que é o vereador Marcos Papa, e eu vim para participar e para dar decoro aqui no início da reunião, e vou ter que me retirar, viu, vereador? Obrigado, viu? Agradeço a presença de Vossa Excelência, compreendendo os compromissos. Eu só pergunto para a minha assessoria, sem receio de errar, havia ordem cronológica do convidado para o convocado? É importante? É importante. Então, secretário, me perdoa. Nós vamos ouvir primeiro a representante do Conselho. O senhor perdoe a nossa falha. Tem? O senhor tem, secretário? Interfere o horário? Sim, o erro é nosso, secretário. Tem problema ouvir o secretário primeiro? Não, vamos ouvir o senhor primeiro. Desculpa a nossa... Eu só pediria... Pois não, vereador Paulo, eu só pediria então, doutora Adriana Maria Lopes Vieira, confirmasse em voz alta, por favor, a presença. Muito obrigado. Eu peço licença para vocês para fazer a leitura da abertura dessa CPI, porque é importante, face à gravidade do que está se passando, que não haja mal-entendidos. Então, antes de iniciar as perguntas ao secretário, eu farei a leitura contextualizando rapidamente. Durante as últimas oitivas dessa CPI foram ouvidos a coordenadora de Bem-Estar Animal, senhora Carolina Vilela, o veterinário responsável pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, senhor Gustavo Cunha Almeida Silva, o encarregado responsável por esta coordenadoria, senhor Davi Batista Pinto. Na ocasião, eles esclareceram alguns pontos relativos aos procedimentos adotados na Coordenadoria de Bem-Estar Animal e acreditamos ser necessário o devido esclarecimento por profissionais técnicos na área. Além destes, ouvimos também as veterinárias de duas das maiores ONGs de proteção animal de Ribeirão Preto, a AVA, na pessoa da veterinária Inaê Bárbara Febrini Papa, e a Focinhos S.A., na pessoa da doutora Sandra Regina Ribeiro da Silva. Ambas resgatam animais das ruas em condições precárias e realizam atendimento médico veterinário aos animais resgatados. Na oportunidade, as médicas veterinárias contestaram diversas afirmações feitas pelo veterinário responsável pela coordenadoria e alegaram que grande parte das eutanásias realizadas foram indevidas, não possuíam laudo técnico, prontuário de atendimento, não existem formas de tratamento adequado e muitos casos eram possivelmente reversíveis. Assim sendo, ouviremos hoje
o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o secretário de Meio Ambiente, como eu disse no início, a fim de esclarecer as ilegalidades que vêm sendo cometidas pelo órgão. Secretário, uma vez mais eu me desculpo pelo atraso, entendendo a sua agenda, que reconhecemos não é pequena, mas vamos dar início então à oitiva. O senhor está na condição de convocado para essa CPI e essa presidência lhe garante o direito constitucional de não produzir provas contra o senhor mesmo. Isso é uma rotina dos nossos trabalhos e é nosso dever aqui na presidência. Eu pergunto ao secretário: a Coordenadoria de Bem-Estar Animal foi transferida da Casa Civil para a Secretaria do Meio Ambiente no final de 2017. O senhor poderia nos relatar como foi o processo de transição e adaptação da Coordenadoria à nova pasta? Na realidade, não houve processo de transição. Foi um decreto feito pela Secretaria de Governo, assinado pelo prefeito, simplesmente transferindo a Coordenadoria de Bem-Estar Animal para a Secretaria do Meio Ambiente sem o nosso conhecimento, o que nos causou estranheza. O senhor poderia relatar o procedimento, então, que foi adotado na transferência da... Não, simplesmente foi feito um decreto. E na Secretaria a gente olha o Diário Oficial e vemos que houve a transferência da Coordenadoria de Bem-Estar Animal para a Secretaria do Meio Ambiente. Aí, na condição de secretário que eu estava assumindo, recebendo a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, por uma questão até de prática minha, eu quis conhecer as instalações, né? Aí você vê que realmente tem uma certa precariedade que precisa ser modificada ao longo do tempo. Alguns procedimentos que a gente acha que terão que ser mudados, inclusive eu sou da opinião que você não pode fazer nenhuma eutanásia sem ouvir no mínimo duas opiniões, né? Porque a opinião de um só veterinário ela fica muito subjetiva, e eu acho que nós temos que ouvir pelo menos duas opiniões. E considerando o que é mais grave ainda, a falta de equipamento, que a Coordenadoria nunca foi dotada de equipamentos adequados, eu acho que cabe a nós, como secretário atualmente, começarmos a correr atrás do prejuízo que tivemos para buscar esses recursos para que possamos fazer as coisas de forma adequada. Correto? Então eu vejo, foi essa situação na qual nós recebemos a Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Ok, secretário. A Coordenadoria de Bem-Estar Animal foi entregue à Secretaria já com práticas ilegais de eutanásia instituídas e coincidindo com a abertura desta CPI. Nós já podemos fazer essa afirmação, secretário, com base nos depoimentos da própria Carolina Vilela e também do veterinário Gustavo. Entendemos que essa situação foi colocada sob sua responsabilidade em um momento muito turbulento. Mas, tendo conhecimento dos procedimentos ilegais adotados, quais foram as providências que o senhor tomou para que essa conduta fosse interrompida? Não, o que eu tomei de providência é que só se fizesse eutanásia com duas opiniões de veterinários, no mínimo. Porque você não pode fazer, a exceção feita aqueles que você sabidamente não tenha condições de sobrevivência. Aquilo que a gente achar que tem uma condição de sobrevivência, que um tratamento vai recuperar o animal, você tem que privilegiar o tratamento e não a eutanásia. Essa é a posição que nós passamos para eles na Secretaria, para a Coordenadoria. Entendido, secretário. Eu não vou acrescentar algumas perguntas, porque em havendo alguma divergência do seu depoimento com aqueles que já fizeram o depoimento, esse é um trabalho interno da CPI em fazer essa avaliação, então não há necessidade de formar aqui uma exposição das ideias conflitantes. Não se trata aqui de fazer uma acariação com o senhor e quem já fez o depoimento. Nós vamos fazer uma análise interna. Desde a mudança da pasta, quais mudanças foram implementadas na coordenadoria? Desde a transferência da pasta? Nenhuma. Porque você, para fazer qualquer alteração na parte física, você precisa de recurso financeiro. A gente sabe que precisa ter
um espaço para os animais que estão com problemas de saúde, você tem um local para colocá-los adequadamente, ampliar os locais dos animais recolhidos, para que você possa passar por um processo de doação. Isso aí não foi feito nada depois que nós assumimos, sabe? Porque nós não temos recurso para fazer essas questões. Entendo, secretário. Só me permita pontuar, eu queria que consignasse em ata a discordância dessa presidência com relação à falta de recursos, porque a Câmara aprovou no ano passado um remanejamento da ordem de 20% contra a minha vontade. Eu achava que 10% era suficiente, mas o Parlamento deu 20% de folga para o Executivo fazer remanejamentos no orçamento. Eu entendo que o secretário fala que na pasta não havia recurso. Entretanto, na Prefeitura há, e o Executivo falha em não providenciar essa transferência o mais rápido possível por face do descalabro que se passa dentro da coordenadoria. Mas eu entendo a posição do secretário, eu quero só que conseguir em ata a minha completa discordância. O senhor acredita que a senhora Carolina Vilela tem capacidade técnica para ocupar o cargo de coordenadora? Eu acredito que sim, porque o que ela já fez dentro da coordenadoria de investimento e coisas com recursos próprios para melhorar as condições, ela fez. E a questão da capacidade técnica é uma questão muito subjetiva, sabe? Eu acho até, vereador, o senhor vai me perdoar, eu sou muito claro nisso. Eu acho que em função de um passado tumultuoso que teve, se está jogando toda a responsabilidade na Carolina. E não é bem assim, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar as coisas não com emoção, mas com seriedade para ver e com sugestões do que melhorar. O Combeia, no tempo que teve, desde que eu assumi, oficialmente nós tivemos uma única reunião, certo? Porque eu acredito que um conselho do bem-estar animal existe não é só para crítica, existe exatamente para falar, olha, secretário, não poderíamos fazer isso, como é que nós vamos viabilizar aquilo, tem essa sugestão, aquela outra, que nós podemos melhorar. Sim, é evidente. Agora, a crítica pela crítica, isso eu não aceito. Eu sou claro nisso, o senhor me conhece muito bem, vereador. Sabe que eu sou transparente nesse ponto. Entendeu? Porque a falta de estruturação, desde que foi criada a CBE em começo de 2015, é notória. Você não tem um veículo para transportar o castramóvel. Como que você aumenta o número de castrações no município sem ter condições de transportar o equipamento que o faça? Sabe? A gente tem que buscar recursos para poder equipar adequadamente. Porque quando a gente tiver condições de trabalhos adequadas, vocês podem cobrar. E devem cobrar. Agora, você pegar uma estrutura todinha desmantelada, que não tem sequer um veículo para transportar o castramóvel, sabe? Você precisa não ter equipamento nenhum, como é que você faz? Agora, nós estamos fazendo coisas como a licitação para terceirização de castração, terceirização de raio-x, que é para a gente poder trabalhar melhor dentro da coordenadoria. Certo? Agora, isso leva tempo. Mas nós já estamos providenciando essas coisas. Secretário, eu entendo a posição do senhor e pelo fato de conhecê-lo pessoalmente e a sua integridade, eu respeito a opinião de Vossa Senhoria, mas eu uma vez mais quero abrir espaço na nossa ata para informar o senhor, e os nossos autos também lhe colocarão ao par disso, que a Carolina manifestou desconhecimento da lei, depondo em CPI, que o histórico de relacionamento dela com o Conselho de Bem-Estar Animal é de negligência, e que ela assume aqui na coordenadoria, aqui na CPI, que há descontrole administrativo na coordenadoria. São palavras dela. Porque autos de infração perdidos na nossa diligência, na nossa fiscalização,
Ora, alguns autos eram encaminhados para cá, quando fizemos a checagem não havia o original lá. Outros não foram encaminhados para cá, mas os originais estavam lá. E essa desordem que nós surpreendemos na nossa, quando fizemos a diligência, ela assumiu aqui conosco que é uma falha administrativa, usando as palavras dela, os nossos autos conseguiram isso, uma desordem administrativa. Então ela manifestou desconhecimento da lei, que é muito clara quando diz as condições que um animal pode ser eutanasiado. Ela tem um histórico de negligência de desconsideração com o Conselho de Bem-Estar Animal, faltando às reuniões e não mandando representante, e também assume o descontrole administrativo da coordenadoria. Mas eu entendo a posição do senhor, as mudanças não se dão da água para o vinho, da noite para o dia, porém, eu devo lhe informar o que essa CPI já apurou e está consignado nos autos. Bom, o que eu gostaria de esclarecer, pois não, vereador, secretário. É o seguinte, que isso foi numa gestão anterior. Não, nessa, ela confessou nessa. Não, eu sei, mas as práticas são da gestão anterior. Não, secretário, são dessas. Não, eu estou falando... Ela confessa isso agora. Eu entendo que o senhor disse da desordem do passado. Do passado, mas o que isso vai ser corrigido. Eu entendo que vai ser, mas hoje é o que está acontecendo. Vai ser informar o senhor disso. Tá? Pode ficar tranquilo. Aparentemente não existe nenhum prontuário completo da utilização de materiais, medicamentos... Desculpa repetir. Aparentemente não existe prontuário completo da utilização de materiais, medicamentos, procedimentos e tratamentos realizados em cada animal, pois, em todos os casos, foi enviado apenas ficha de notificação e laudo de óbito. Solicitamos à Prefeitura que, caso não exista, faça as devidas adequações e passe a adotar esse padrão em caráter de urgência. Isso será adotado, secretário. O senhor recebeu essa notificação de forma oficial após a oitiva realizada no dia 30 de maio? Não, não recebi. Desculpa, eu estou afirmando, o senhor recebeu. Essa situação foi verificada? São documentos protocolados, viu, secretário? Essa situação narrada acima. Não existe prontuário completo da utilização de materiais, medicamentos, procedimentos e tratamentos realizados em cada animal, pois em todos os casos nos foi enviado apenas, vou repetir, a ficha de notificação e laudo de óbito. Nós solicitamos à Prefeitura que, caso não exista, faça as devidas adequações. Isso foi uma orientação da CPI, porque as protetoras ativistas estavam aqui. O senhor recebeu essa notificação porque é um protocolo que consta nos autos da CPI, secretário. Talvez alguém o senhor responde se tomou conhecimento ou não. Essa situação foi verificada? Alguma mudança foi implementada? Não, eu não recebi essa notificação. Eu estou tomando conhecimento dela hoje. Okay. E isso será de imediatamente providenciado para que se regularize. Entendo, secretário. Porque realmente eu não tomei conhecimento. Lamentavelmente, né? Porque já poderia ter sido sanado há mais tempo. Eu lamento não ter tido essa comunicação oficial. Pois não, secretário. Na primeira oitiva, solicitamos que fosse enviada a essa CPI o valor gasto com medicamentos para tratamento dos animais e o valor gasto com medicamentos para a realização de eutanásia. Vou repetir para o secretário, estava recebendo um documento. Na primeira oitiva, nós solicitamos que fosse enviada a esta CPI o valor gasto com medicamentos para tratamento de animais e o valor gasto com medicamentos para a realização de eutanásia. Espera-se que um órgão público tenha controle de processos de compra e detalhamento dos itens adquiridos. Porém, o que nos foi enviado é apenas uma estimativa de custos da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, contendo medicamentos para castração, medicamentos para eutanásia e medicamentos para tratamento dos animais de maneira superficial e aparentemente incompleta. Com a frequência dos casos que podemos ter acesso e pela criticidade dos casos que a CBE atende, os medicamentos mínimos para o tratamento desses animais não foram sequer mencionados na lista. Como, por exemplo, não constam medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, fluidoterapia,
polivitamínicos que deveriam constar na lista básica de itens adquiridos por um órgão que cuida de animais em estado crítico. Estou me referindo aqui, gente, não a um papel que foi achado no chão da coordenadoria ou a uma conversa informal. Estou me referindo a uma resposta oficial à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, na presença dos vereadores que compõem esse inquérito parlamentar. Não trata-se de um documento informal, não trata-se de uma conversa de corredor. Trata-se de uma resposta oficial feita a essa presidência, por essa presidência e pelos vereadores, a coordenadoria que assinou esse documento encaminhado para a CPI. O senhor tem ciência de que esta é a forma que nos foi enviada a resposta oficial de um órgão a uma comissão parlamentar de inquérito? Não, não tinha, porque eles têm a obrigação de ter um controle de estoque e justificar a utilização de cada um dos medicamentos. Você não trabalha uma questão, inclusive, de controle interno, sem ter esses registros. Qual o controle que você tem? Qualquer um chega lá e pega uma coisa? Isso não pode acontecer. Sim. O senhor tem ciência, pelas suas palavras agora, secretário, o senhor tem ciência de que não há gestão ou qualquer tipo de controle de processos nesta coordenadoria? Pelo que eu estou sentindo, não tem, nós vamos alterar tudo isso. Pode ter certeza, daí se for para colocar um administrativo único exclusivamente para fazer o controle, mas você vai ter que ter esse controle, obrigatoriamente. Porque isso é um descaso, é um mau uso do dinheiro público. O senhor já está respondendo, mas eu devo formalizar a pergunta. Quais são os processos de compra de materiais e medicamentos utilizados pela coordenadoria? Existe controle desse processo? Existe só o controle do processo de compra, como eu estava dizendo, vereador. Nós temos que ter um controle de tudo que entra e do que é utilizado dentro da coordenadoria, que pelo visto não tem. Então nós temos que implantar. Ok. A Lei Feliciano, que é a Lei 12.916 de 2008, dispõe em seu artigo 8º: a infração aos dispositivos dessa lei acarretará a aplicação de multa pecuniária no valor correspondente a 500 UFESPs, aplicadas em dobro na hipótese de reincidência. Além da multa, o descumprimento da lei pode ensejar improbidade administrativa para o prefeito. Este caso, ele foi levado ao Ministério Público e tendo sido instaurado um inquérito civil para investigar os casos. Essa CPI irá contribuir com esse processo e está contribuindo com esse processo de investigação. Sabendo das ilegalidades que vêm sendo praticadas e do risco de o prefeito perder o mandato por improbidade administrativa, quais ações o senhor irá tomar para mudar imediatamente as práticas que vêm sendo adotadas pela coordenadoria? Como eu já disse, nós temos que ter 2 veterinários para fazer avaliação, temos que ter contratos com clínicas particulares para fazer raio-x, nós temos que ter livros de registro, um prontuário para cada animal, como se fosse um prontuário médico, que qualquer pessoa que entenda um pouco possa pegar o prontuário e falar assim: olha, foi feito isso porque aconteceu isso. Senão você não tem controle. E aí, o que é pior, você está usando o dinheiro público de uma forma errada. E tudo tem que ser registrado. Qualquer processo, qualquer procedimento, ele obrigatoriamente tem que ter registro. Você pode alegar, não tem pessoal, dá-se um jeito. Entendeu? Mas você vai ter que adotar esses procedimentos, vereador. Seguramente, eu garanto para o senhor que até o final deste ano nós vamos ter tudo implantado. Pois não, secretário, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, eu só gostaria de colocar que, lamentavelmente, pela primeira pergunta, pela demanda que a gente tem do dia a dia, e digo mais, pela minha falta de experiência em lidar com a causa animal, a minha questão era muito mais ambiental, e foi bom eu participar dessa
CPI tomasse conhecimento de uma série de coisas, para que a gente possa mudar. Porque o que hoje a gente ouve muito são determinadas coisas, mas eu acho que cabe a mim, como secretário, exatamente trabalhar para que tudo funcione dentro daquilo que é preciso. Eu me comprometo a fazer isso com a CPI. Eu agradeço, secretário. Eu apenas aproveito a presença do senhor para dizer que nos causa muita estranheza e até um certo espanto, porque a coordenadora foi recebida aqui na Câmara Municipal para uma sabatina no dia 13 de dezembro, dia que ela deixou claro a sua quase que completa desqualificação para estar aonde está. E naquele dia, eu me dirigi, na palavra do prefeito Duarte Nogueira, me dirigi da tribuna, me dirigi pela imprensa. A Rádio CBN se faz presente hoje aqui com a jornalista Michele, e naquele dia, salvo engano, foi o jornalista Felipe que me atendeu. Eu afirmei isso, me dirigi ao prefeito. Prefeito, não trata-se de uma questão pessoal com a Carolina Vilela, mas ela é completamente desqualificada para a função que ela está exercendo e a coordenadoria precisa de uma intervenção imediatamente. Então, isso nos causa espanto, porque foi dia 13 de dezembro de 2017. E até hoje, nós vemos a administração, entendemos o passivo, entendemos que não é de hoje, mas falta uma ação contundente. Porque não é exagero, secretário, dizer que a coordenadoria de Ribeirão Preto é um centro de extermínio de animais. Nós temos documentos aqui nos autos da CPI, secretário, que mostram ilegalidades documentadas e assinadas por funcionários, dizendo que alguns animais são recebidos na coordenadoria e são eutanasiados porque o dono não tem condições de cuidar do animal. Então, além de tudo que nós já provamos, e isso fará com que nós façamos uma nova representação ao Ministério Público, porque temos novos fatos a relatar. Há uma representação feita, porém, os novos fatos que revelamos aqui nas apurações que fizemos são escandalosos, são flagrantes, são gritantes de descumprimento da lei. E a administração não entende, não escuta. Tanto é verdade que nós tivemos que ir pessoalmente ao prefeito, o senhor estava presente, dizer: prefeito, é um estilo, é um protocolo do nosso mandato de ação, nos dirigirmos pessoalmente à figura do prefeito antes de uma ação mais contundente, para que as providências drásticas sejam tomadas. E nós afirmamos, a administração anterior também não dava ouvido a alguma das nossas investigações, e algumas pessoas estão na cadeia por conta disso. Ou seja, a administração municipal precisa olhar para a coordenadoria com a urgência que o caso merece. Eu faço um apelo ao secretário que intervenha, que tome ciência do que se passa ali dentro. Nós vamos copiar, antes de tomar uma providência junto ao Ministério Público, e as prerrogativas que nós temos na condição de presidente, acompanhado dos vereadores que compõem essa CPI. Eu peço ao secretário que tome ciência do que se passa ali dentro. Porque nós temos documentos oficiais que comprovam ilegalidades e desconhecimento dos procedimentos básicos de administração, de gestão. Como pode? O Conselho Regional de Medicina Veterinária vai se manifestar agora aqui, mas a relação que recebemos de medicamentos que a coordenadoria tem resumia-se a um espanta-mosca, algum medicamento que é usado 2 ou 3 medicamentos a mais, não é? Então, o veterinário assume que faz eutanásia apenas com exame clínico, não há hemograma, não há raio-x, não há uma segunda opinião, como deseja o secretário. Eu apenas aproveito a presença de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, dizendo que é dramática a situação e que a administração precisa intervir imediatamente nessa coordenadoria. Faço questão de repetir, não tratar-se de uma questão pessoal com a coordenadora. Porém, afirmo desde o dia 13 de dezembro, usando as palavras que ela empregou no seu depoimento aqui na coordenadoria, aqui na CPI, na época como convocada. Ela é desqualificada para a função,
está cometendo ilegalidades confessadas e uma atitude precisa ser tomada. Existe um pedido de uso da palavra. Eu pediria apenas que você se dirigisse à presidência e, se o secretário se estiver contemplado, eu faço a pergunta para ele, por favor. Eu repito a pergunta, eu repito. Ela desconhece do CBEA. Eu pediria, inclusive, que, só para registrar o seu nome no depoimento, Fernanda Sica da Silva. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos... Não, mas eu quero... Perguntando ao secretário. Se os plantões do final de semana estão sendo cumpridos ou não, secretário. Pela informação que eu tenho, estão sendo cumpridos. Entendeu? E com relação a essa questão, eu até pediria ao nobre edil, vereador Marcos Papa, que, finalizada a questão da CPI e tudo, fosse encaminhado um relatório com algumas recomendações e outras coisas para que a gente pudesse realmente fazer o controle. Eu, por exemplo, desconhecia esse problema de vacina vencida. Isso é um absurdo. É um absurdo, sabe? Você não pode deixar vencer uma vacina que pode ser utilizada e deve ser utilizada. Entendeu? Eu acho que aí eu concordo com vocês a falta de controle. Mas eu também, eu sei, mas veja bem, com relação à questão que foi colocada que ela não participa das reuniões, ela obrigatoriamente agora vai participar. Entendeu? Bom, eu vou... Não, mas nós vamos fazer uma nomeação, nós vamos regularizar tudo, entendeu? Eu até passei um e-mail para você, não foi, Maria Cristina? Para ver toda a nomeação, tudo direitinho, porque nós temos que acertar com a CBEA em definitivo. Certo? Porque senão... Bom, nós vamos fazer o seguinte, o secretário termina o depoimento e nós, em seguida, eu vou franquear a palavra sim, porque é super importante essas informações. Imagina, Fernando. Porque nós temos que consignar em ata. Isso está acontecendo, não é de hoje, inclusive, mas nós precisamos aproveitar a ocasião do inquérito para que, inclusive, tanto os vereadores que não compõem essa CPI, quanto a administração, quanto o Ministério Público, tomem conhecimento na íntegra do que se passa para as medidas cabíveis. Eu pediria que vocês continuassem aqui para, ao final, consignarmos em ata essas informações. Secretário, mais uma vez, desculpa pelo tempo e agradecemos a presença de Vossa Senhoria. Não tem problema, não tem que pedir desculpa, Papa, apenas eu tinha uma outra agenda, mas se fosse possível, eu ficaria para todo o trabalho da comissão, porque, como eu disse, eu não entendo muito da casa animal e estou aprendendo, né? Assim como quando eu assumi a presidência da CETESB, eu não conhecia nada do verde e fui aprendendo. E acho que isso é um processo que a gente tem que passar. E agradeço muito a oportunidade e podem ter certeza, eu não digo mudar da noite para o dia, mas nós vamos mudar aquilo que a CBEA hoje. Espero que até o final da minha gestão vocês tenham, falar assim, puxa vida, não é que ele prometeu e realmente mudou? É esse o objetivo. Então, meu muito obrigado, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para vocês precisarem. Okay? Muito obrigado, secretário. Eu convido, então, agora a representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutora Adriana Maria Lopes Vieira. Por favor, doutora.
Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua vinda a Ribeirão Preto, atendendo ao nosso convite. Agradecemos o esforço também da viagem, agradecemos ao Conselho pela disposição em ter essa despesa, haja vista que a Câmara não teria como custear as despesas, então reconhecemos e registramos, consignamos em ata o esforço do Conselho, que entendeu a gravidade do caso, do que se passa em Ribeirão Preto. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, ressaltando a sua formação técnica e a sua função no Conselho, por favor, doutora. Agora desligou? Isso, ligou. Boa tarde. Nós é que agradecemos a oportunidade de participar dessa CPI e podermos, de alguma maneira, contribuir com as avaliações que vocês têm feito. Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade de São Paulo. Trabalho no serviço público há 28 anos, tenho experiência na área de vigilância e controle de zoonoses, então minha área é saúde pública. Atualmente eu trabalho no Centro de Controle, trabalho no Centro de Vigilância Sanitária do município de Guarulhos e no Instituto Pasteur, que é da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E faço parte da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Já fui gerente do Centro de Controle de Zoonose de Guarulhos e do Centro de Controle de Zoonose de São Paulo. Por essa experiência que eu fui, o Dr. Mário solicitou que eu viesse, eu coordenei também o grupo de trabalho que preparou o programa do Estado de São Paulo de controle de cães e gatos. Eu até trouxe uma cópia aqui para vocês. E esse, até onde eu tenho conhecimento, é o único estado, o Estado de São Paulo é o único que tem um programa que antigamente nós chamávamos de controle de populações de cães e gatos e atualmente nós chamamos de manejo de populações de cães e gatos. Então, por conta dessa experiência, é que ele pediu que eu viesse representar o Conselho hoje. Muito obrigado, doutora. Também encaminhamos os nossos agradecimentos ao presidente do Conselho, o senhor Mário Eduardo Pulga, por encaminhá-la aqui representando. Nós enviamos ao Conselho todo o material contendo os laudos, vídeos das oitivas anteriores e material apresentado. Acredita que a senhora esteja familiarizada com a situação em que estamos vivenciando. Estamos acompanhando um flagrante caso de ilegalidade que infringe não só a Lei Feliciano, como também o Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia em Animais, emitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 2013. A Lei Feliciano está alinhada ao guia do Conselho Federal e dispõe em seu artigo 2º: fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. A prática adotada pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto vem sendo a de eutanasiar animais sem a tentativa de tratamento minimamente adequada, sem a realização de exames complementares, sem medicação adequada, sem tratamento intensivo e períodos em que os animais, mesmo em estado grave, chegam a ficar 16 horas sozinhos sem nenhum tipo de assistência. Os animais resgatados pela coordenadoria passam por um critério de seleção para recolhimento. Assim sendo, é possível assumir que grande parte dos animais que dão entrada na coordenadoria são pacientes de CTI. Animais em estado de cuidados intensivos podem ficar períodos tão longos sem nenhum tipo de cuidado, doutora? Não, os animais que têm necessidade de um cuidado intensivo têm que ter acompanhamento. O que eu entendo é que talvez esse órgão não devesse assumir essas atividades, né, esse tratamento, porque existem estruturas já montadas para isso.
Então, como eu disse no começo, eu tenho 28 anos de serviço público. E o que eu vejo é que, assim, hoje existem estabelecimentos médicos veterinários já apropriados para isso, hospitais, clínicas com profissionais especializados, né? Então, eu acho que o poder público, como o secretário falou anteriormente, que pretende terceirizar serviços, eu acho que esse serviço de atendimento clínico ou hospitalar dos animais deveria ser feito em estruturas já prontas para isso. Porque, como o senhor disse, se a estrutura oficialmente hoje, né, a estrutura que existe oficial para isso, não está preparada, até que ela se prepare, porque os tempos do serviço público são longos. Até que nós tenhamos prazo para fazer uma justificativa, para fazer uma contratação de serviço, tudo isso demora. E esses animais que estão precisando desse tratamento, desse atendimento agora, não terão condição. Então, eu acho que já deveria, o poder público já deveria pensar em fazer essa contratação de serviço em locais já especializados para isso. E os profissionais no serviço público poderiam se dedicar à implantação da política de manejo de populações de cães e gatos, com tudo que está escrito no decreto, agora eu não tenho certeza se é decreto ou a lei que criou o CBEA. Então, assim, existem várias atribuições do órgão e, pelo que eu entendi das oitivas que eu assisti, ainda não tem condições de atender a todas, né, atender a missão completamente. Então, eu entendo que, para se colocar nessa situação, deveria buscar um serviço já especializado para isso. Ok, doutora. É possível afirmar que esses animais não estão recebendo tratamento de maneira adequada para que possam reagir ao tratamento? Eu não posso afirmar isso, uma vez que eu não estou acompanhando o serviço, né, as decisões dos médicos veterinários que trabalham no serviço. Eu acho que, se existe alguma dúvida em relação ao procedimento ético dos médicos veterinários, isso pode ser encaminhado uma denúncia ao conselho, e o conselho poderá fazer essa avaliação, se lá os médicos veterinários não estão atendendo corretamente ou se estão cometendo faltas éticas. Correto. Os depoentes afirmaram que não existe estrutura. São afirmações dos depoentes, tá, doutora? Nós temos isso consignado também nos nossos autos. Que não existe estrutura e nem equipamentos adequados para a realização de exames como hemograma, raio-x, e não existe nenhuma parceria vigente, como a senhora sugere, com clínicas particulares para a realização desses exames. Ainda assim, o veterinário Gustavo Cunha de Almeida Silva, responsável pela CBEA, na oitiva em que esteve aqui presente, afirmou que é possível, através de experiência, avaliar se o quadro do animal é reversível apenas com avaliação clínica e sem exames complementares. Afirmou ainda que nenhum animal foi eutanasiado sem que ele tivesse certeza de que essa era a única alternativa. Então, perguntamos, é possível realizar o diagnóstico desses animais a ponto de ter certeza de que a eutanásia é a única alternativa, sem fazer ao menos um exame laboratorial ou radiografia? Então, eu acho que cada caso é um caso. Existem situações que, sem um exame complementar, não é possível chegar a um diagnóstico final. E outras situações você poderia sem um exame complementar. Nesse caso, eu não tenho como avaliar se cada caso que ele tomou a decisão foi ou não corretamente tomada. É o que eu disse antes. Se há uma dúvida em relação à conduta ética desse profissional, essa dúvida deve ser levada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para que seja avaliada, que seja investigada essa atitude. Assim faremos, doutora. Nas últimas oitivas desta CPI, foi afirmado que os animais que possuem proprietários não podem ser atendidos pela coordenadoria. Os animais que possuem proprietário. Que estes realizam atendimento apenas em animais resgatados sem proprietário. Porém, a política parece ser bem diferente quando o assunto é a solicitação de eutanásia de animais que possuem donos e que buscam o órgão para esse procedimento.
Existe inclusive um termo de responsabilidade de eutanásia animal, que é assinado pelo proprietário, que aparenta não ter muita burocracia. Assim sendo, a CBEA faz a eutanásia desse animal, sem exames, sem avaliação técnica, como consta nas fichas de identificação assinadas e trazidas a esse inquérito. Um órgão que nega atendimento a um proprietário em busca de cuidados e realiza eutanásia em animais quando lhes é solicitado. A senhora acredita que este seja um procedimento que fere os princípios éticos da manutenção da vida desses animais? Então, eu volto a dizer que para um atendimento clínico de um animal, um atendimento hospitalar, o órgão público, né, a prefeitura, deveria buscar instituições que já estivessem prontas para isso. Então, é difícil eu julgar por que é que eles não recebem um animal que tem proprietário para tratamento. Eu acho que, assim, para você prestar um atendimento adequado para o animal, deveria ter a estrutura pronta para isso. E que eu não entendo que seja o órgão público. Eu acho que o órgão público poderia utilizar o seu tempo e seu recurso para outras atividades que realmente impactariam no manejo da população de cães e gatos. Por exemplo, doutora? Então, pelas oitivas que eu assisti, se fala muito de castração, né, controle reprodutivo, animais abandonados, um grande número de animais atropelados. Então, o que eu entendo é que precisa haver uma política pública de manejo dessas populações para prevenir esse tipo de problemas. E o que eu vejo nessa discussão atualmente é que o foco é muito no final da linha, né? Então, é buscar só a consequência e não atuar na causa. Então, o que eu entendo? Existem estruturas, os estabelecimentos veterinários prontos para isso. Então, se o poder público fizer contratos ou convênios com essas instituições e utilizar os seus recursos, né, os seus profissionais, tanto para supervisionar esse serviço como para implantar uma política, então fazer estudos do porquê que esses animais estão sendo abandonados, qual é o perfil, quem são esses animais, onde eles são abandonados, por quê? Para que a gente possa entender qual é a causa do abandono e trabalhar nessa causa. Então, a gente estaria trabalhando na causa e não na consequência, porque trabalhar na consequência, a gente vai ficar a vida inteira, como vocês mesmos já disseram nas reuniões anteriores, enxugando gelo. E eu vejo que é um esforço muito grande nisso. Como eu trabalho no poder público, quando a gente fez esse manual, a gente fez a primeira versão em 2005, essa de 2009, nós já vimos que se não atuarmos nas causas, é só um gasto absurdo de recursos e nós não vamos chegar a conclusão alguma. Então, quando se fala em manejo de população, muitas vezes as pessoas pensam só no controle de reprodução. E o controle de reprodução tem que ser um dos pilares. Nós temos que ter registro e identificação de animais. Eu não ouvi isso, não sei se eu perdi em alguma oitiva, não ouvi ninguém falando de registro e identificação. O que foi dito de um castramóvel que não tem um veículo para transporte? Se for feito um contrato com essas clínicas, haveria uma capilaridade, essas pessoas teriam mais acesso a esse serviço do que num lugar só, eu não sei como é o castramóvel, mas acho que é um trailer, não sei. Porque isso, exatamente. Nesse trailer, qual é a quantidade de animais que poderiam ser castrados ali? E aí eu ouvi que são 10 animais castrados por dia, isso é muito pouco. Eu tenho uns dados aqui da população estimada de animais. Então, por uma estimativa de 2002, a gente pensa em 175 mil cães na cidade. Aí, o censo de 2010, que foi feito por um serviço aqui mesmo do município, 8 mil cães e gatos. Então, são muitos animais. Não vai ser o poder público com 1, 2 ou 10 médicos veterinários que vai dar conta disso. E se ele está castrando, ele não está tratando. Quem vai medicar? Se ele estiver medicando, se é um animal que precisa de cuidado 24 horas, quantos veterinários serão necessários para atender esse animal durante um período? E não é um, são vários. A estrutura física para separar animais que vêm infectados dos animais que já estão saindo de um tratamento para adoção, que já estão sendo preparados para adoção, se não há essa separação de animais infectados de outros. Então, eu não entendo que o serviço público vá dar conta dessa situação.
Existem estruturas já montadas para isso. E eu acho que o serviço público poderia focar as suas ações na política de manejo. Então, estabelecer leis, né, para registro e identificação de animais, ter um banco de dados, investigar as causas do abandono, onde é que esses animais estão sendo abandonados, ter alguma forma de punir os maus tutores, as pessoas que abandonam seus animais, porque senão é uma coisa que a gente vai ficar só no final da linha. Exato. Nós vamos relatar agora algumas situações que talvez consigam ilustrar até algumas questões que serão faladas aqui. A senhora já acabou esclarecendo. É que, de acordo com os laudos que nos foram encaminhados, 152 animais foram eutanasiados em 2017, praticamente um animal a cada 2 dias e meio. 90% destes animais foram eutanasiados no mesmo dia em que deram entrada no órgão. 90%. Durante as oitivas dessa CPI, foi afirmado que a coordenadoria não possui quarentena para o acolhimento de animais recém-resgatados. Isso somado à falta de estrutura e equipamentos ou parcerias para a realização de exames. Tem-se um número muito alto de eutanásias que poderiam ser poupadas. A maior parte dos animais que sofreram o procedimento foram diagnosticados com sinomose, babesiose, erliquiose, PIF, FIV, FeLV e fraturas. É possível realizar um diagnóstico que comprove que o animal está realmente infectado com essas doenças? É possível afirmar isso apenas com avaliação clínica? Em geral, seria importante um exame complementar para algumas doenças. É o que eu disse antes. Algumas situações necessitam de exames complementares. Então, eu não sei exatamente como é que foi feita, por isso que eu digo, eu não tenho como julgar ou avaliar o procedimento no órgão, por isso eu digo que, na dúvida, deve ser, como o senhor disse que já vai fazer, né, uma solicitação ao conselho para avaliar se houve falha ética ou não. Porque eu assisti a oitiva do médico veterinário Gustavo, e ele afirma que todos os casos que ele fez eutanásia foram necessárias, as eutanásias eram necessárias. Então, como é que eu posso dizer que ele estava errado ou não, se não fui eu que avaliei o animal? Então, eu acho que é muito difícil essa avaliação dessa forma. Teria que ter realmente ele ser ouvido perante o conselho, com provas. Vocês têm já várias provas. E aí, dentro do conselho, já com uma comissão, avaliar se houve uma falha ética nesse sentido. A senhora estranha esse número tão elevado? Então, eu acho muito difícil a gente falar em número quando a gente não trabalha em que população nós estamos falando, qual é o número de doentes que existem para saber quantos por cento representa isso. Eu trabalho muito com epidemiologia, então a gente dizer tal número é muito ou pouco, eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que dizer com o que eu estou comparando isso. Então, por exemplo, dizer que entraram 10 animais e os 10 foram submetidos à eutanásia naquele local, não vai me dizer se aquilo é muito ou pouco, porque eu não sei quantos animais estão morrendo que nem chegaram lá, quantos animais estão morrendo na residência das pessoas que não estão cuidando dos seus animais também, pelo mesmo motivo. Às vezes vou citar a sinomose. Então, tem animais que estão morrendo nas ruas de sinomose, tem animais que estão morrendo dentro das casas dos seus tutores, e alguns chegaram no CEBEA. Não dá para eu dizer se isso é muito ou pouco, né? E agora, lógico que se existe um perfil do órgão de recolher animais já em estado, é um recolhimento seletivo, pelo que eu entendi das oitivas, né? Então, são levados, então é lógico que vai haver um número muito maior do que se fossem recolhidos animais sadios, porque era uma prática antiga dos centros de controle de zoonose recolherem animais aleatoriamente. Então, entravam animais sadios e animais doentes. Aqueles doentes morriam antes, né, porque tinha um período de espera para que algum tutor fosse recolher o animal. E hoje, se você faz um recolhimento seletivo, espera-se que você só traga os piores problemas
para o órgão. E daí, dentro disso, é difícil dizer, olha, tinha recuperação ou não tinha. Isso eu não vou poder fazer porque não era eu lá avaliando e também não sei, no momento, quais eram as condições que o órgão dispunha para isso, né? Como vocês disseram. Que exames, seriam necessários exames? Poderia ser necessário e não ter. Ou não precisaria. Isso é muito difícil avaliar porque são casos diferentes, né? Outro exemplo é o de animais eutanasiados com insuficiência renal crônica. Palavra grandona aqui, hein? E hiperadrenocorticismo. Obrigado, doutora. Hiperadrenocorticismo, porém nenhum exame foi realizado para que fosse feito um diagnóstico tão preciso. Este é um indicativo de que os animais não estão recebendo diagnósticos de forma aleatória apenas para justificar a prática de eutanásia? Olha, várias coisas podem acontecer aí. Uma delas é o proprietário levar um laudo de um... Isso eu presenciei no próprio centro de controle de zoonose que eu trabalhei. O proprietário fazia um tratamento, o tutor fazia um tratamento do animal numa clínica, e aí quando o animal não tinha mais tratamento, o médico veterinário se recusava a fazer a eutanásia na clínica. Então, esse tutor levava o animal até o centro de controle de zoonoses com um documento dizendo, olha, esse animal tem tal problema, mas aquele colega, aquele veterinário não quis realizar. Então, o veterinário do serviço fazia com base naquele laudo. Então, eu não sei dizer se nesse caso ele não realizou o exame no local, mas porque ele já tinha alguma orientação antes, alguma orientação prévia, porque pode ter sido encaminhado por um médico veterinário. Então, isso era uma das coisas que a gente discutia no Centro de Controle de Zoonoses, porque iam muitos animais, assim, ou acontecia o seguinte, o proprietário, o tutor, não queria pagar pela eutanásia numa clínica e levava para o poder público. Então, nós que tínhamos que fazer, como foi dito aqui por outros médicos veterinários, não é fácil fazer uma eutanásia, não é isso, a gente não se forma para fazer isso, né? Então, chega aquele animal naquela situação e você fala, puxa vida, eu vou ter que fazer eutanásia, sendo que poderia ter sido feita, mas porque a pessoa não quis pagar num outro lugar, enfim, existem muitas variantes nessa história, né? Então, é muito difícil que eu diga se isso foi feito de uma maneira inadequada ou não. Ele poderia ter tido acesso a uma informação anterior de um colega dizendo, olha, esse animal tem esse tipo de problema. Ou ele conseguiu diagnosticar de alguma maneira quando ele fez a avaliação clínica, com a história que o proprietário levou, enfim. Entendo. Em relação aos animais fraturados, nenhum deles teve diagnóstico por imagem com radiografia para verificar a extensão da lesão e saber se são reversíveis ou não. Vou repetir, doutor, nenhum deles. É possível saber se um animal fraturado não tem como se recuperar sem um diagnóstico mais preciso? Existem fraturas que nós temos condição de avaliar. Então, assim, eu penso até no que eu já passei. Alguns animais chegam fraturados e há a condição de redução da fratura sem uma cirurgia. Mas há outras situações que é necessário uma cirurgia, e às vezes você nem precisa do raio-x, só na avaliação clínica é possível, algumas situações sim. E nisso, se não há uma cirurgia, um centro que possa fazer uma cirurgia ortopédica, eu não sei se existe um local para encaminhamento, enfim. Nós, numa situação dessa, um animal politraumatizado, que não tinha como fazer uma cirurgia, enfim, ele era submetido à eutanásia. Então, algumas fraturas, sim, é possível que a gente faça o diagnóstico sem um exame especializado. Outras não, às vezes uma fratura muito pequena ou até uma suspeita de fratura, você precisaria fazer um exame, mas não necessariamente todas as fraturas precisam. Algumas a gente consegue... Algumas nós conseguimos, na avaliação clínica, a gente consegue identificar que houve a fratura. Entendo. Casos de eutanásia por choque séptico também são frequentes.
Na maior parte das vezes, os sintomas aparecem como desidratação, prostração, debilidade e miíase. Porém, o que foi esclarecido pelas médicas veterinárias das ONGs é este o quadro descrito como sendo sintomas. É apresentado pela maior parte dos animais resgatados nas ruas devido a um estado de precariedade e debilidade que esses animais estão submetidos. Afirmou-se também que se um animal chega em estado grave no final do expediente da coordenadoria, ele ficará... Aliás, eu esqueci de informar o secretário também, ele disse que os plantões no final de semana estão sendo cumpridos, e eles não estão sendo cumpridos como foi assumido aqui também nos autos. Desculpa, só eu fiz esse parênteses porque eu esqueci de informá-lo sobre isso, mas os nossos documentos irão informar. Afirmou-se também que se um animal chega em estado grave no final do expediente da coordenadoria, ele ficará sem assistência durante um longo período, de 14 a 16 horas, por conta do horário em que eles estão trabalhando lá, agravando ainda mais o estado de saúde do animal e submetendo a um sofrimento ainda maior. É possível afirmar que esses animais estão possivelmente sendo negligenciados pelo órgão? Eu acho que receber um animal numa situação crítica, não ter uma avaliação clínica na entrada e depois horas, esse animal esperar horas para ter uma avaliação clínica é uma situação bastante complicada, porque é o que eu digo, se o órgão se predispõe a atender animais nessas situações, ele tem que ter condições para isso. Se não tem, eu volto a dizer, é repetitivo, mas existem locais para isso. Então, se esse animal chega, ele não deveria esperar para um atendimento clínico. Inclusive, no nosso manual aqui a gente cita isso, que o animal deveria ser avaliado na entrada. E aí, conforme a situação, vai ser definido qual faz o destino. Se vai ser um tratamento, que tratamento, se vai já entrar no soro, o que vai ser feito com esse animal. Agora, ele entrar e não ter uma avaliação, isso é bastante complicado. Obrigado, doutora. Aparentemente, não existe prontuário completo da utilização de materiais, medicamentos, procedimentos e tratamentos realizados em cada animal, pois em todos os casos nos foi enviado apenas uma ficha de notificação e laudo de óbito. Nós solicitamos à Prefeitura que, caso não exista, faça as devidas adequações e passe a adotar esse padrão em caráter de urgência. Porém, ainda assim, esse padrão evidencia uma falta de controle e auditoria do que é feito com cada animal, incluindo a orientação para a sequência do tratamento na troca de veterinários. A falta desse procedimento implica em prejuízos ao tratamento dos animais? Sim, prontuário é fundamental. Nós temos que ter, assim que, aí eu volto a dizer da minha experiência, todo animal que entrava imediatamente, ele já, cada médico veterinário fazia avaliação, já fazia o registro, já dizia em qual canil ele ia, ou gatil, ele era colocado em quarentena, recebia já um tratamento antiparasitário, tanto vermífugos como antipulgas, enfim. Então, esse animal já recebia um tratamento, já recebia o prontuário, e esse prontuário era acompanhado até o final, até a doação, ou se fosse eutanásia, o que quer que seja, né, qual destino fosse definido para ele. O prontuário é fundamental para que tudo seja registrado e que tenha uma história do que acontece com ele lá dentro. Então, a ausência desses prontuários deixa uma lacuna na justificativa de construção do diagnóstico? Eu acho que na construção de diagnóstico, eu não diria que é na construção de diagnóstico, eu acho que deixa uma lacuna no acompanhamento do animal desde a entrada até o destino. Porque não é só para diagnóstico, o prontuário ele é importante. Mas é para diagnóstico também? Sim, porque quando esse animal entra, o diagnóstico é anotado ali e que tipo de tratamento é indicado ou foi feito já para aquele animal e depois o acompanhamento, porque se esse animal necessita, por exemplo, de antibióticos, tem que ter o registro de horários, quantas doses e às vezes até uma mudança de tratamento. Então, situações em que os animais precisam, por exemplo, nós fazíamos a pesagem dos animais para saber se eles estavam ganhando peso ou não, os filhotes principalmente. Semanalmente nós pesávamos todos os filhotes e aí
aqueles que não ganhavam peso, nós tínhamos que já definir o que fazer com eles. Então, se eram separados, que tipo de alimentação, se ia mudar a alimentação, e tudo isso ficava registrado no prontuário. Okay. Na primeira oitiva, solicitamos que fosse enviada a essa CPI, é uma pergunta idêntica a que fizemos para o secretário, o valor gasto com medicamentos para tratamento dos animais e o valor gasto com medicamentos para realização de eutanásia. Espera-se que um órgão público tenha controle dos processos de compra e detalhamento desses itens adquiridos. Entretanto, o que nos foi enviado foi apenas uma estimativa de custos do CBEA, contendo medicamentos para castração, medicamentos para eutanásia e medicamentos para transplante e tratamento dos animais de maneira superficial e aparentemente incompleta. Acho que é a relação que a senhora tem aqui, né? Com a frequência dos casos que podemos ter acesso e pela criticidade dos casos que a coordenadoria atende, os medicamentos mínimos para tratamento desses animais não foram sequer mencionados nessa lista que eu vi que a senhora está de posse dela. Como, por exemplo, não constam analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, fluidoterapia, polivitamínicos, que deveriam constar na lista básica de itens adquiridos por um órgão que cuida de animais em estado crítico. É possível considerar que os animais que dão entrada nesse órgão não estão recebendo um tratamento mínimo para uma possível tentativa de reversão dos quadros? A dúvida é se eles não informaram tudo o que eles tinham, ou se, porque assim, algumas coisas ficam como material, ou realmente eles não têm essa medicação. O senhor tem acesso a isso? Ou isso aqui é o que eles dizem? Resposta oficial. Eu até pediria para a senhora, por favor, o documento é exatamente esse. Eu queria mostrar para as nossas câmeras que estão acompanhando essa relação. Trata-se de uma resposta oficial da coordenadoria a uma pergunta feita por essa CPI. Nós fizemos a pergunta com bastante clareza. Quais são os medicamentos para tratamento, quais são os medicamentos para eutanásia? E o que nos foi enviado foi um resuminho. Isso aqui é inacreditável que um órgão oficial da administração, oficialmente constituído, instrua um inquérito parlamentar com um resuminho. Então, assim, se eles não informaram o que eles têm, mediante uma pergunta oficial de um inquérito parlamentar legalmente instalado por esse parlamento, e a resposta que vem é um resuminho, eu não preciso nem insistir na questão da competência e da qualificação para ocupar a função que está ocupando. Então, assim, diante disso, quer dizer, se é uma resposta oficial, não é uma conversa de corredor, não é um bilhete achado no corredor, é possível considerar que os animais que dão entrada nesse órgão não estão recebendo um tratamento mínimo por uma possível tentativa de reversão dos quadros? Nós estamos diante de uma resposta oficial, doutora. Sim. O que eu penso, diante também da avaliação da nossa fiscal do Conselho, que esteve no local, ela disse lá no relatório que não trata-se de um hospital ou de uma clínica. Então, assim, já não é um local adequado para atendimento de animais, como está sendo proposto. Então, se existem poucos medicamentos, se não há algum tipo de exame necessário, se não há um parceiro para que seja encaminhado para esse exame ou para outro tipo de atividade, de ação, então, por exemplo, se é necessário uma outra cirurgia, esse órgão aparentemente não está apto para tratamento e internação de animais. Isso nós já reconhecemos. Agora, como que o Conselho enxerga o fato de que um médico veterinário está lá e não documenta a administração de que não há essa estrutura para esse atendimento e continua deliberadamente repetindo as mesmas práticas? Eu acho que essa situação tem que ser encaminhada ao Conselho para que o Conselho, com base em todos os questionamentos feitos e com a avaliação, vá chegar a alguma conclusão, como eu disse, de a falha ética, ou se há falha ética ou não. Então,
Caso não haja, doutora, caso esse veterinário não tenha feito uma solicitação à prefeitura para a estruturação desse órgão ou para o convênio, como a senhora disse, com clínicas nas quais haja estrutura para um adequado atendimento, já que a coordenadoria definitivamente não é. Então, tem dois... O fato dele não comunicar à prefeitura oficialmente com documentos dessa falta de estrutura e da necessidade de convênios. Como que o conselho vê isso? O que eu vejo que são dois caminhos. Existe uma avaliação que o conselho vai fazer, que é uma questão ética, uma avaliação do procedimento que o profissional tem que ter enquanto médico veterinário, e outra é administrativa. A questão administrativa tem que ser resolvida dessa forma como vocês estão fazendo, chamando o secretário ou o prefeito, enfim, mostrando que há problemas administrativos que devem ser sanados. Então, para isso precisa haver essa separação. Aqui eu vejo que é uma avaliação bastante administrativa, e se vai ser encaminhada essa denúncia ao conselho, o conselho vai fazer a avaliação ética. Então, são duas situações. Ele vai ser avaliado enquanto profissional junto ao conselho e enquanto funcionário junto à administração pública, porque eu vejo que podem haver duas situações. Podem haver falhas éticas e podem haver falhas administrativas. Então, as instâncias são diferentes. Agora, para avaliar uma falta ética, eu não posso aqui, com base nessas questões, é por isso que eu peço para que seja encaminhado ao conselho, porque aí o conselho, sim, irá fazer investigação, ouvirá os profissionais e vai definir. Tendo falha ética, o conselho adota as medidas cabíveis. E aqui segue, nesse caminho, a questão da avaliação administrativa, porque existem coisas que podem ser falhas administrativas e não éticas, né? Entendo. Eu vou inserir mais uma pergunta nesse contexto, que é o seguinte. Se o conselho ele tem uma estrutura para avaliar, quando, por exemplo, a senhora com 28 anos de experiência no serviço público, muitas vezes um bom funcionário deixa de relatar um problema para a administração por medo de ser coagido. Supondo que esse veterinário tenha documentado essa situação e solicitado providências, e o chefe dele tenha dito simplesmente: rasgue esse documento, para você não perder o seu emprego ou o seu comissionamento. Existe por parte do conselho alguma postura no sentido de que esse médico veterinário ele é obrigado a comunicar à administração pública dessa realidade que ele está encontrando, nas quais ele não tem condição de fazer um trabalho correto? Aí eu acho que eu vou pedir a ajuda do Dr. Bruno. Porque assim, eu não sei exatamente o que é que, na avaliação... Só pediria para o senhor fazer uso do microfone. Porque aí já é uma questão legal. Pode sentar aqui, por favor. Isso, pode fazer uso desse microfone. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Eu pediria apenas que o senhor se identificasse. Pode puxar o microfone para mais perto do senhor, isso, para facilitar. O senhor se identificasse para a nossa ata, por favor. Claro, meu nome é Bruno Fassoni, sou advogado do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Muito obrigado. Então, diante da pergunta, a doutora pede ajuda do senhor. Pode ficar à vontade, inclusive, de se dirigir a essa presidência. Certo. Em relação às atribuições do médico veterinário, ele tem sim, sem entrar no caso concreto, aqui nós estamos tentando engrandecer esse debate e trazer a nossa experiência do Conselho, o médico veterinário tem sim que fazer a comunicação de qualquer intercorrência no serviço, as anotações no prontuário, como bem definiu a doutora. Agora, dizer se nesse caso concreto, administrativamente, como a doutora fez a separação, o que está acontecendo, o Conselho, nesse momento, não tem condições de entrar nesses aspectos. Mas cabe sim ao profissional esclarecer para o seu superior, enfim, no intuito de melhorar esse serviço, a prestação desse serviço, fazer essas comunicações. Então, aproveitando o conhecimento jurídico do doutor, eu perguntaria, caso o veterinário não tenha comunicado administrativamente essa situação de descalabro que ele encontra na coordenadoria, não permitindo a ele a realização dos seus serviços, o Conselho prevê alguma punição? Olha, não existe hoje no Código de Ética Profissional uma linha específica sobre esse tema, mas
talvez um enquadramento, mas tudo depende muito da realidade fática, do que aconteceu aqui. Eu não estou falando de um caso concreto, sim de algo abstrato que o presidente está me relatando sobre esses fatos. Então é muito difícil você contextualizar. O que eu te digo não existe uma linha específica sobre esse tema, mas existem outras previsões legais por um comportamento antiético por parte do médico veterinário que podem ser avaliados pelo Tribunal de Ética do Conselho. Ok. Obrigado, doutor. Eu vou fazer então mais uma pergunta. Doutor, o Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia em Animais, emitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 2013, em sua introdução, ainda diz, abre aspas, ciência não se faz com política do achismo, mas com dedicação, com experiências e, sobretudo, com o conhecimento moldado em instituições sérias e responsáveis, aprovado pela comunidade científica. A senhora acredita que a indicação da eutanásia desses casos, da forma como tem sido feita, apenas com diagnóstico clínico e sem exames corroborando a real situação do animal, evidencia uma política de achismo? Eu não afirmaria isso sem uma investigação, como eu disse, né? Teria que ter uma avaliação do Tribunal de Ética do Conselho, porque com base nesses documentos eu não posso dizer que ele tomou atitudes inadequadas ou ele deixou de registrar atitudes, né? Então fica muito difícil só com o papel, sem eu ter avaliado o caso, sem saber o que foi, como era esse animal que chegou lá. É o que eu disse, em algumas situações é possível decidir a eutanásia sem um exame complementar, outras não. Inclusive, há situações que sem um exame complementar não se fecha um diagnóstico final. Então, eu não posso aqui julgar cada caso. O que eu digo é que ele afirma, o profissional, o Dr. Gustavo, na oitiva, ele afirma que todos os casos que ele fez foram adequadamente decididos. Então, eu acho que isso tem que ser avaliado via conselho, com uma equipe do conselho, né, com o Tribunal de Ética, para que todos os pontos sejam levantados e ele possa se defender, porque aqui eu estou só respondendo a uma pergunta com base em papéis, não é uma coisa que ele vá ser entrevistado, ele vá se colocar ou ele vá provar se ele tinha alguma outra coisa, alguma informação, um laudo de um colega que ele não anexou, enfim. Então, é difícil eu dizer que ele está adotando essa conduta de achismo. E aí, assim, eu volto a dizer que se o órgão não tem condições de atender aos animais, né, como o secretário disse, não tinha condições, o canil não está adequado, mas uma reforma demora. Eu acho que, eu volto a insistir, eu sou chata nisso, mas não, porque, entende. assim, se existem estabelecimentos, até na área humana isso é feito. Os laboratórios de diagnóstico na área humana estão sendo, já ao longo dos anos, estão sendo terceirizados, já pouquíssimos exames são feitos pelo órgão público. Então, eu imagino que, assim, existem estruturas que têm muito mais agilidade do que o setor público, né, para comprar equipamentos, para capacitar profissionais, contratar profissionais com especialização, né? Então, assim, o poder público poderia relocá-la aos seus... A senhora percebe o quanto é lamentável o fato de procedimentos tão prosaicos, já há décadas assimilados pela administração, não serem no caso do que está acontecendo em Ribeirão. A senhora não está falando que a prefeitura tem que inventar um laboratório, a senhora está dizendo que ela tem que fazer um convênio. Ela não precisa ter uma estrutura própria, que a estrutura já existe, inclusive para os cuidados de saúde humana. Inclusive porque existe o teto, né? Nós não podemos contratar um número de profissionais gigantesco. Também existe uma situação quando é feito um concurso público, eu contrato o profissional, mas eu não garanto que ele venha com a especialização que eu preciso. Então, eu teria que contratar um oncologista, um ortopedista, um dermatologista. O serviço público não vai dar conta disso. Eu acho que poderia reavaliar a utilização dos recursos. E, assim, eu acho que a proposta do município é muito boa em algumas coisas, né, que eu acho que só falta direcionar. Porque eu conheço o serviço não dessa área, porque essa área é até recém-criada, mas eu conheço já há muitos anos o serviço da área de saúde, que era o Centro de Controle de Zoonose.
É um trabalho muito bem feito, é um trabalho de referência. Todos os anos nós fazemos eventos no Instituto Pasteur, um seminário de vigilância e controle da raiva que vem participantes até de outros países, e sempre o município de Ribeirão Preto é representado, porque existe um trabalho muito bem feito. Então eu só acho que o município teria condição de fazer um bom trabalho se redirecionasse as coisas, né? Entendo, doutora. Quais penalidades normalmente são aplicadas aos profissionais médicos veterinários que praticam eutanásia de forma ilegal e ferindo os princípios éticos da medicina veterinária? Então, as penalidades eu teria que perguntar de novo para o jurídico, eu não sei quais são. Por favor, doutor, fica à vontade. O importante é construirmos um inquérito que seja suficientemente forte para mudarmos essa situação aqui em Ribeirão. Vereador, eu não sei te dizer exatamente, num caso concreto de uma eutanásia irregularmente feita de forma indevida, qual foi a sanção adotada pelo Conselho. Realmente não sei lhe dizer. Mas no o que caso está previsto, o que é? Existem, as penas vão desde a absolvição desse profissional, mas advertência, censura pública, censura confidencial, suspensão com até cassação do exercício profissional. Essa é a gradação de penas das penalidades existentes, mas eu realmente não sei lhe informar, até porque esses processos são bem sigilosos, eu não sei, não acompanho efetivamente os julgamentos para dizer uma... Mas já estão elencadas aqui as penalidades. Okay. Tá ótimo, obrigado, doutor. O município é responsável pelos atos praticados nos órgãos de sua administração e dão respaldo para que essas práticas sejam continuadas. A Lei Feliciano dispõe em seu artigo 8º, abre aspas, a infração aos dispositivos desta lei acarretará a aplicação de multa pecuniária no valor de 500 UFESPs, aplicadas em dobro na hipótese de reincidência. Quais recursos legais o Conselho Regional de Medicina Veterinária pode tomar frente a essa situação? Existe alguma atribuição que permita ao Conselho investigar e dar sequência à situação aqui exposta? O Conselho ele vai fazer a avaliação da conduta ética do profissional. Ele não tem como avaliar a questão administrativa, por isso que eu disse que são instâncias diferentes. Então, diante da denúncia e da avaliação, existem todas essas penalidades, né, que o Conselho pode aplicar ao profissional. Agora, os profissionais do serviço público podem estar sujeitos a responder como pessoas físicas, né? Antigamente não se via isso, né? Já sou de uma década, uma época diferente, que antigamente as punições iam para a prefeitura e aí ficava aquela coisa. Hoje não, hoje as pessoas respondem como pessoa física. Então, quando eu digo que o profissional tem que ser avaliado na conduta administrativa, essa questão que o senhor perguntou, se ele não documentou, se ele não tem esses registros, em algum momento, numa investigação, ele pode responder como pessoa física, por ter deixado de comunicar. Ou, o que eu já vi, e até eu comento com alguns colegas, assim, é possível que você faça o documento e se a pessoa se recusa, você pode dizer, pega 2 testemunhas e pode dizer, olha, eu tentei encaminhar e fui, assim, o documento foi, a pessoa tal deixou de receber e eu tenho 2 testemunhas que ele se negou a receber, como o senhor disse, uma pressão e rasga o documento, enfim. Mas, de alguma forma, eu acho que os profissionais têm que se precaver desse tipo de problemas, porque quando a gente assume um serviço público, a gente tem muito mais responsabilidade do que em outros serviços, eu acho, porque, na verdade, a gente está defendendo a população, né? Nosso papel é esse, nós temos que trabalhar para a população, e aí eu trabalho muito com a questão de saúde única e bem-estar único, então nós temos que olhar, sim, para o meio ambiente e para os animais. E quando nós assumimos essa posição de funcionário público, nós temos que ter todo esse olhar e nos respaldarmos, né? Então, temos que ter o conhecimento legal a que estamos sujeitos naquele órgão e também documentar tudo o que acontece para que a gente, num momento desse, tenha provas, né? Para dizer o que foi falha do profissional, ou que foi uma falha da administração que não providenciou as condições adequadas para um trabalho, né?
Doutora, gostaria de acrescentar mais alguma informação a esse inquérito? Eu acho que assim seria só a título de sugestão, se for permitido, Claro, que por assim, favor. um plano de manejo de populações de cães e gatos. Então aqui tem a previsão, né, nesse documento, nessa legislação que eu tive aqui da criação da coordenadoria. Então, alguns pontos aqui eles falam de políticas públicas, educação. Agora, o que eu entendi, implementação de políticas públicas em pontos de monitoramento de animais comunitários. Eu acho que não, política pública tem que ser para o município todo. Então, eu penso que, assim, quais são os pilares que a gente utiliza para trabalhar nas causas? Então, a educação, uma vigilância ambiental e promoção da saúde, legislação e políticas públicas, registro e identificação é fundamental, que a gente tenha um registro e identificação, inclusive porque com isso a gente pode, sabendo de quem é aquele animal, a gente pode, numa situação de abandono, de maus tratos, a gente pode responsabilizar aquele tutor. O controle reprodutivo é um dos pontos, o recolhimento seletivo que já é feito. Aí, definir toda essa questão de guarda e destinação, o órgão tem condição de receber, que animais ele tem condição de receber, por quanto tempo ele vai manter esses animais, se ele tem os parceiros ou os contratados. Então, um animal que passa por uma avaliação, eu penso assim, o município recolhe o animal, passa por uma triagem, ele precisa de um atendimento de UTI, de CTI, o que seja, ele vai ser encaminhado para esse setor que a prefeitura contratou. E aí, quem faria isso poderia ser o profissional da prefeitura para fazer esse encaminhamento. E aí, depois, a destinação, se esse animal foi curado ou não, se vai para adoção, como é que vai ser feito. E o controle de comércio é fundamental, porque existem aquelas situações, as ativistas devem ver muito isso. Então, tem um filme de dálmata, todo mundo quer ter dálmata, e no dia seguinte tem um monte de dálmata abandonado, e assim vão acontecendo essas coisas que há um estímulo a uma compra por impulso. Então, muita gente quer ter o animal de raça, ou fica depois fica tentando fazer o cruzamento de animais, e esses... Pois não, pode continuar. Então, aí eu acho que assim, o controle de comércio é importante, e uma questão fundamental é isso, é estudar o abandono, tentar entender no município quem são esses animais abandonados, quem são essas pessoas que abandonam, realmente fazer uma avaliação, que a gente atualmente chama de epidemiologia do abandono, para que possam ser definidas ações para prevenção desse abandono. Porque se a gente não trabalhar na causa, os ativistas devem estar há muitos anos nisso, sabem, castrar, e o impacto é muito pequeno. E uma outra questão é quem serão esses animais castrados. Isso precisa ter uma avaliação crítica, porque se a gente pensa num programa municipal, a melhor faixa etária são fêmeas, a melhor categorização da população para castração seriam fêmeas de 2 a 7 anos de idade. Isso, existem trabalhos que mostram. Situações específicas, castrar macho, ok, tem um bom resultado, mas como um programa, castração de macho, praticamente o impacto é zero. Então, definir onde vão ser utilizados esses recursos, ter um planejamento para isso, e não só vamos castrar 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso pode não significar nada no final das contas, se não houver uma avaliação inicial, qual é a população que eu tenho, quem eu vou fazer, em que tempo, né, qual é o período que eu vou fazer disso, se eu vou castrar filhotes, esses filhotes têm que ser preparados com vermífugo e vacina antes, porque senão eles morrem com menos de 1 ano de idade, é um recurso perdido. Enfim, o que eu acho é que seria muito mais viável que o município tivesse essa contratação, com esses convênios com instituições já preparadas para o tratamento de animais e de internação, e ficasse investisse na implantação da política pública para isso. Pois não, eu só vou me despedir da... Só um minutinho, por favor. É isso, doutora? É o que eu gostaria de dizer, e me coloco à disposição para orientações. Posso deixar o manual se houver interesse para vocês. Nós gostaríamos Algumas muito. poucas questões necessitariam de uma atualização, porque esse é de 2009, mas
a base do plano de manejo está aí. Eu acho que os pilares, enfim, isso já dá uma boa direcionada para as ações. Agradecemos, e para a informação da doutora e dos membros do Conselho que estão aqui, o senador Randolfo Rodrigues, essa semana, está propondo no Senado a criação do Dia Nacional da Castração, que o Brasil ainda não tem, e vamos fazer em harmonia com o Dia Mundial, e também a criação de uma política pública, e aí entra o que a senhora está colocando, que não é apenas o controle populacional. Então, o depoimento da senhora também servirá, junto com o dos ativistas que têm colaborado com a CPI, para que nós possamos atuar preventivamente, e como a senhora disse, e esse está em linha com as conclusões dos nossos trabalhos, seria um trabalho muito mais eficiente e eficaz. Então, eu agradeço mais uma vez o esforço da senhora em comparecer a essa comissão. E muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a possibilidade de participar e continuamos à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisem. O Conselho está pronto para atender. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Eu convido, então, para fazer uso da palavra, a senhora Cristina Dias, presidente para ela da Associação. a pergunta. É para a doutora? É. Tá, então a senhora pode se dirigir. A senhora fica à vontade em responder. Então, Tudo que só para qualificar na ata, a senhora Cristina Dias, presidente da AVA, Associação Vida Animal. Isso. E só para, desculpe às vezes a forma como a gente coloca as coisas, é que nós estamos extremamente cansados de tudo, né? Os ativistas, a proteção animal, estamos todos cansados de repetir o mesmo discurso há anos, né? Então, tudo isso que a senhora colocou de trabalho, todo mundo sabe, nós estamos discutindo aqui incompetência de realizar. Então, são coisas separadas. Ninguém desconhece os caminhos, as ferramentas. O que há exatamente em Ribeirão Preto, e há muito tempo, é a questão da incompetência. Agora se somou a incompetência com a arrogância, né? E a ilegalidade. Então, assim, nós estamos no máximo da história. A incompetência sempre existe, né? Sempre existiu nesse setor. Agora juntou três coisas, né? Ilegalidade, incompetência e arrogância desse governo, que não enxerga quando há competência para administrar determinada situação e quando não há. Então, esse é um ponto, tá? O segundo ponto o CRMV esteve lá, como a senhora mesmo disse. O CRMV tem que ser provocado a fazer uma avaliação das condutas daquele local, quer dizer, já não existe indícios suficientes para o CRMV começar a verificar se há condutas ilegais naquele departamento ou não. Nós vamos precisar fazer o quê para o CRMV vir e tomar essa atitude. Então, assim, essas são as questões. E uma observação que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando a senhora disse que a participação do Centro de Controle de Zoonoses é muito efetivo com relação à raiva animal, eu quero saber o seguinte: como se pode garantir a efetividade numa população de cães e gatos de uma cidade que não tem a menor ideia da população canina e felina? Quando eles apresentam os seus relatórios, eles devem apresentar relatórios de pessoas que procuram a vacinação, de pessoas que tenham seus animais como proprietários. Mas e a quantidade de animais que existem nessa cidade e que não se tem controle, não se tem censo, não se tem nada? Como é que pode ser garantido a eficácia de um relatório de raiva animal se não há esse controle efetivo de população? Bom, então, duas questões. A questão do Conselho tomar alguma atitude, o Conselho tem o papel de fiscalizar o local onde o médico veterinário está prestando os serviços, então tem que ter o responsável técnico registrado no Conselho e o Conselho faz a avaliação. Mas o papel do Conselho, legalmente, é avaliar o exercício profissional. Então, se existe uma dúvida quanto ao exercício profissional de tal profissional ou tal profissional, isso tem que ser encaminhado como uma denúncia, para que o Conselho vá investigar. O Conselho não sai aleatoriamente olhando todos os profissionais do Estado para saber quem está trabalhando de forma ilegal ou não. Então, ele tem que fazer a investigação. Então, se vocês estão levantando esses problemas éticos,
tem que ser uma denúncia oficial para o Conselho. O Conselho não vai olhar cada profissional do Estado e avaliar como é que aquele profissional está atendendo. Ele tem que atender mediante uma denúncia. Então, se existe uma dúvida em relação ao procedimento ético dos profissionais envolvidos, vocês têm que encaminhar a denúncia para o Conselho fazer essa avaliação. Isso é uma coisa. A outra questão é assim, com relação à vigilância da raiva, o município de Ribeirão Preto, ele tem, ao longo dos anos, encaminhado um grande número de amostras que tem perfil de suspeitos, animais suspeitos para raiva. O diagnóstico de raiva tem sido feito aqui no município, ao contrário de outros municípios que não têm esse serviço estruturado. Então, aqui existe um serviço muito bem feito de morcegos. Inclusive, nós estamos com uma ação aqui com o município já há algum tempo, por conta de problemas que estão acontecendo no nosso estado de São Paulo. Então, assim, existe sim um trabalho bem feito. Eu tenho dados, eu não sei exatamente como é que foi feito, mas o município apresenta uns dados de 2010 que existia em torno de 8 mil entre cães e gatos. Então, assim, para nós consta que houve um censo. Eu não posso afirmar o que eu disse. Eu não trabalho aqui, mas eu vejo os trabalhos que chegam para nós, e como eu trabalho na vigilância da raiva do Estado, eu avalio o envio de amostras de todo o Estado, dos municípios, e Ribeirão Preto é um dos municípios que se destaca nessa vigilância e controle da raiva. Então, assim, tem bons trabalhos sendo feitos, animais têm sido diagnosticados. Então, se existe o diagnóstico de raiva, é porque existe uma vigilância. Outros lugares, eles falam, não tem raiva, mas não é porque não tem, é porque não tem uma investigação. Então, eu posso dizer, sim, que existe. Eu não conhecia a área de bem-estar animal, eu conheço a área da saúde, que já há alguns anos eu venho trabalhando, né, com a área de saúde, e eu vejo, sim, que na área de vigilância e controle da raiva tem um bom trabalho. Baseado nas ações, não só no censo, porque não só o censo vai me dizer se existe circulação viral no município ou não. Se o município está atento para animais que apresentam sinais sugestivos de raiva e encaminha essas amostras para diagnóstico, é um sistema sensível. Então, o município tem, sim, um sistema sensível de vigilância, encaminha amostras, tanto que nós temos um número de amostras, nós recebemos várias amostras e tem amostras positivas. Então, existe um trabalho bem feito nessa questão de vigilância. Inclusive, quando houve caso de raiva aqui, canina, houve uma investigação muito bem feita também desses animais. E se não houvesse esse trabalho bem feito e sensível para detectar esse problema, vocês nunca saberiam que vocês tinham raiva no município. Independe, porque assim, as amostras que têm que ser encaminhadas para diagnóstico não dependem do número de animais no município, dependem do número de animais que apresentem sinais sugestivos de raiva. Então, assim, eu não preciso saber quantos animais tem aqui, mas eu preciso saber que todos os animais sugestivos são encaminhados para diagnóstico. Então, se eles estão mandando esses animais para diagnóstico e nós estamos diagnosticando animais positivos, é sensível. Então, para mim, se tem 1.000 ou 10.000, não importa. Se 3 apareceram com a sintomatologia, esses 3 o serviço detectou e conseguiu encaminhar para diagnóstico, é um sistema sensível. É diferente do manejo populacional. Entende? Então, quando vocês falam, tem 10.000, ou tem 8.000, ou tem... Então, por exemplo, pela estimativa do Instituto Pasteur em 2002, haveria 175 mil cães, mais ou menos, no município, em 2002. Então, é uma estimativa que foi feita para o estado de São Paulo. Então, por esse valor que nós tínhamos essa estimativa. Agora, uma coisa é a vigilância da raiva e outra coisa são as ações de manejo populacional, que a gente chamava de controle, que não são só o controle reprodutivo, depende de tudo isso. Chipagem, né? a senhora disse. Todo esse trabalho. Então, a área de saúde pública, né, e que vai
fazer essa vigilância de raiva, eu não preciso saber quantos animais tem, eu só preciso que todos os animais suspeitos sejam encaminhados para diagnóstico. E a senhora acredita realmente que todos os animais suspeitos são notificados? Eu acho que todos não, porque tem animal que vai morrer dentro do imóvel, pode estar dentro de um... E assim, às vezes até as pessoas ignoram. Eu conheço pessoas que acham que a raiva não existe, que não levam mais seus animais para serem vacinados nas campanhas ou mesmo em clínicas. Então, não dá para dizer que todos são, mas, de alguma forma, eles têm como detectar isso porque esses animais estão chegando para nós, para diagnóstico. Então, existe uma vigilância de morcegos bastante importante aqui no município. Então, só de uma colônia, 8 animais foram identificados como positivos para raiva. Então, o serviço está funcionando. Senão, esses 8 poderiam ter sido jogados no lixo. Ao contrário de um outro município do estado, que eu sei que os animais não chegam porque a população não está sensível a isso e não notifica. Então, o morcego cai e ele joga no lixo. E, inclusive, casos de raiva humana, a gente corre o risco se a gente não tivesse cuidado com animais positivos que estão morrendo, né, próximo às pessoas. Né? Tudo bem. Fernanda, por favor, Fernanda Sica. Não está ligado? Quer vir aqui? Vem aqui então, Fernanda, por favor. Porque para as nossas gravações, entendeu? Que aí não fica devidamente registrado. Imagina, nós temos que aproveitar todas as oportunidades para construir esse inquérito da maneira mais sólida possível. Eu só queria fazer uma observação que o médico veterinário também responde civil e criminalmente pelas práticas cometidas pelo Código de Ética, né? Não é de competência do Conselho. Ah, sim. Sim. Tá. Eu só queria falar aqui que é o seguinte, a gente sonha realmente com as parcerias, que, na verdade, ela está na própria criação do CBEA, fala sobre as parcerias, que foi de 2008, quer dizer, até o momento não teve. São muitos anos que eles estão negligenciando. Agora, o médico veterinário que está lá, ele assumiu a responsabilidade. A partir do momento que o animal entra lá, ele tem que se responsabilizar pelo animal. E aí eu gostaria de perguntar, a falta de estrutura pode justificar uma eutanásia? Eu acho que tem que avaliar todo o contexto, é o que eu disse. Mas pelo CRMV, porque, assim, então, pelo Código de Ética, pela legislação? Olha, tudo tem que ser avaliado qual é a situação. Então, no caso específico tal, aconteceu assim, o animal entrou dessa forma, ele atendeu desse jeito, faltava isso ou não faltava, ele notificou isso ou não notificou. Eu não posso dizer genericamente, entendeu? Seria leviano da minha parte, genericamente, julgar isso. Mas falta de estrutura não pode justificar a eutanásia. O que então, justifica a eutanásia? Pelo conselho, então. Quais são enfim, o que poderia justificar? Os casos que poderiam justificar a eutanásia? O conselho não vai avaliar casos de eutanásia ou não. Ele vai avaliar como é que o profissional se colocou em relação àquela situação. Então, não é dizer, o conselho diz eutanásia sim, eutanásia não. É o médico veterinário que decide. Mas tem a legislação a seguir. Sim, e aí alguém, o comitê então, ou a tribuna de ética é que vai, diante de todos os pontos, avaliar se houve ou não uma falha ética. Mas pelo conselho e pela lei Feliciano, é em último caso, última alternativa, quando não há mais tratamento e o cão está em sofrimento. Isso é pacífico ou não? Não, está na lei. Então é pacífico. Tem que seguir a lei, é o que eu digo. Uma coisa é o que está na lei, a questão administrativa e a questão ética, tudo tem que ser avaliado num conjunto. Agora, o conselho, ele não tem uma atribuição legal para avaliar uma conduta administrativa. Então, ele vai fazer uma avaliação da conduta profissional. E aí, ele pode até se somar às outras coisas que vocês estão fazendo. Sim. Então, se ele vai responder civilmente, né, o que ele vai responder perante o órgão de classe, então, ele pode responder de várias Mas pelo formas. Código de Ética também, que seria uma infração administrativa, quando você não cumpre a lei, você também está ferindo a ética
Então, médica, mas para né? isso eles vão ter que avaliar todas as questões, entende? É o que eu estou dizendo. Não sou eu aqui que vou dizer que ele está ou não cometendo uma falha ética. Tem vários levantamentos, tem vários documentos. Esses documentos têm que ser avaliados num contexto e ele tem que ser ouvido também. Aqui ele foi, mas com uma outra visão. Tá. E eu aqui não vim para julgar Sim. eticamente. Eu vim para contribuir Então, com mas esse... pelo conhecimento médico, uma doença do carrapato poderia chegar à eutanásia no mesmo dia, sem um hemograma, sem... Então, eu volto a dizer, eu não vou avaliar isso porque eu não vi a situação do animal. Certo. Então, é difícil eu dizer, não pode, eu não sei. Mas é uma conduta comum. Porque você pode dizer o seguinte, uma fratura mata alguém? Uma pessoa. Eu posso dizer que uma fratura mata alguém? O que você me responde? Depende, mas a pessoa não vai ser morta Não, por um depende. achismo do médico. Não estou dizendo Eles vão de tentar ser seguir um morta, protocolo. Não estou dizendo de ser morta ou não. Estou dizendo se a pessoa pode morrer por uma fratura ou Claro, não. e pode ser Então, tratada. E aí pode ser tratada. Com isso- Agora, mas como é que você... mas sem o achismo, né? Então, que é o que eu vou te o nosso dizer. ponto. Eu quero usar isso como um exemplo. Eu não posso dizer se a doença leva a eutanásia ou não. Eu não sei em que estado chegou esse animal. Às vezes ele tem a doença e já está tão avançada aqui, e às vezes não é só a doença. Ele tem um problema que já teve um outro comprometimento. Então, já... só que sem Então- exames, sem... Então, mas... Doutora, Eu não eu entendo o cuidado. Pode ficar aqui, Fernanda, por favor. Já terminei. Não, mas pode ficar, por favor. Eu entendo a postura da senhora em não fazer uma sentença, um pré-julgamento. No entanto, eu pergunto, além dos documentos que nós mencionamos, que nós estamos já de posse e que estamos encaminhando para o Conselho, haveria necessidade de mais alguma coisa? Eu acho que se houver necessidade, eles mesmos vão pedir para vocês. Eles, o que, conselho. porque o Conselho vai montar uma comissão julgadora dessa situação e vai avaliar o que vocês encaminharam. Se houver necessidade, porque eles... aí o Bruno pode me corrigir, mas eles vão chamar, o profissional vão chamar quem fez a denúncia, Gostaria não é de assim? complementar, Bruno? Bom, a gente só pontuar algumas questões que vai, havendo o encaminhamento de qualquer denúncia em relação a uma prática a um profissional, haverá a abertura de um processo ético profissional, com contraditório, ampla defesa, audiência de instrução, sustentação oral, como se fosse um processo, realmente um processo interno no Conselho para que seja julgado da maneira plena, com todos os elementos na situação fática, para aí sim haver um julgamento o mais justo possível e com as partes tendo iguais oportunidades de manifestação. Então, vai ter uma produção de provas. Ok, doutor. Tudo bem, Fernanda? Obrigada Tudo bem? pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutora, muito obrigado pelo depoimento, pela vinda mais uma vez. Muito bem. Nós, nessa tarde, ouvimos o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Também ouvimos o secretário Ocano, que é o responsável pela pasta. Uma vez mais, os trabalhos dessa CPI pôde contar com a presença dos ativistas. A Cristina Dias está aqui conosco, a Fernanda Sica está aqui conosco, também a Thalita estava conosco, Thalita Borges, queria que mencionasse em ata, além da Andréa Bombonato, que também preside a ONG Focinhos S.A. Quero agradecer a participação pela transmissão na TV Câmara da Leonie Denker, que também não está fisicamente presente, mas acompanha, da Elizabeth Oliveira, da Flávia Frederico, que tantas vezes esteve presencialmente aqui, da Renata Rossato, da Francine Rezende, Elizabeth Oliveira, Vilna Cassoni, muitas participações aqui, a nossa Rosa Mille Takemoto. Foram muitas as participações que se somaram a esse depoimento, algumas perguntas, a Dani Soares, todas confirmando o que nós temos conseguido constatar aqui na CPI. É muito importante a presença dos ativistas, fazendo perguntas. Muitas vezes somos instruídos antes da comissão parlamentar de inquérito, mas durante como foi feito
hoje enriquece bastante. O que nós queremos, eu repeti isso com muita franqueza ao secretário de Meio Ambiente, que compareceu convocado a essa CPI. Nós lamentamos profundamente que a administração municipal tenha nomeado alguém como a Carolina Vilela, completamente desqualificada para a função de coordenadora. O secretário Ocano diz aqui na audiência que tomou conhecimento de que receberia a Coordenadoria de Bem-Estar Animal pelo Diário Oficial. Quer dizer, isso revela uma desarticulação da administração assustadora com relação à causa animal, e o efeito não poderia ser outro, a não ser o descalabro, o extermínio que tem sido praticado pela atual administração, sem que tenha havido uma ação contundente de intervenção na coordenadoria, como desde 13 de dezembro eu falei. Os ativistas estão falando há muitos anos, mas nós tivemos pela primeira vez a convocação da autoridade responsável para dentro do parlamento poder ser questionada com relação a essas questões, e isso vem se repetindo sem uma tomada drástica e necessária de atitude por parte da administração. Então é compreensível o desespero que os ativistas, que as ativistas manifestam, é compreensível, porque enquanto a administração começa a tomar conhecimento do que se passa, o extermínio de animais continua na cidade. Então, em que pese a administração dizer, estamos tomando conhecimento, mas 8 meses depois, estamos tomando conhecimento, não é? Providências serão tomadas. Enquanto isso, animais estão sendo sacrificados na nossa cidade e uma ação ampla não está sendo tomada. O prefeito nos recebeu para que pessoalmente ouvisse os ativistas, as ativistas, da realidade que está sendo, que está acontecendo na nossa cidade. E eu adianto aqui que uma nova representação será feita pelo nosso mandato por força das escandalosas revelações, das assustadoras revelações que as nossas investigações estão tomando contato e consignando no inquérito parlamentar que nós estamos construindo aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu peço que você, ativista, continue acompanhando os nossos trabalhos. A população sempre nos ajudou nas realizações que fizemos no mandato. Eu agradeço mais uma vez a presença das ativistas aqui e as que acompanharam os nossos trabalhos pela TV Câmara, pelo YouTube, e também a presença do Conselho Regional de Medicina Veterinária, de todos que puderam participar. Eu desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada essa sessão da CPI. Obrigado.